Olá, jovens dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Então, como eu havia comentado com vocês, essa semana eu resolvi cancelar as nossas aulas síncronas, né? Que são as aulas que a gente fazia toda semana, para poder organizar aí junto com os meus alunos a questão dos logins para a nova plataforma de ensino de Cajamar, né? Que vai começar a ser usada a partir do dia 5 de abril. Então, estou gravando esse vídeo, né, que é a segunda parte aí do conteúdo do Império Romano e que é a continuação do último assunto que trabalhamos, né? Então, bora lá. Nessa aula a gente consegue terminar o Império Romano, que é o último assunto que vai cair aí na nossa primeira prova, e já iniciar um pouquinho do Império Bizantino, que é o primeiro capítulo da apostila de vocês, né? Mas não se preocupem, é um assunto que vai cair em outra prova, em outras atividades, né? Vai ser avaliado num outro momento. Então vamos lá, né? Só relembrando vocês, nós havíamos falado que o Império Romano é o último regime político de Roma, é o terceiro e último. Ele começa no ano 27 antes da Era Comum, que é justamente quando Otávio se proclama imperador supremo e Augusto, ou seja, divino, o imperador divino, aí em Roma, que é 27 antes da Era Comum. E o Império Romano acaba em 476 depois da Era Comum. A última data que a gente havia trabalhado é justamente da época do governo de Teodósio, que é 391 depois da Era Comum, né, já na Era Comum, que é quando o cristianismo ele se torna uma religião oficial, né, do Estado romano, né, do Império Romano. Deixa eu só corrigir aqui que eu tinha escrito errado. Então vamos lá. No século III da Era Comum, né, o Império Romano atinge o seu tamanho máximo, a sua extensão máxima, né, em toda a sua história. Né? Não sei se vocês lembram, no século I, aí por volta do século I, do século II, a extensão foi contida porque teve aquela Pax Romana, né, que foi justamente um período dos dois primeiros séculos do Império, justamente para impedir a expansão e visar aí a união de todos sobre o governo do imperador. E aí foi administrada a política de pão e circo, né, um assunto que a gente já trabalhou na aula passada. Bom, a partir do terceiro século, né, da Era Comum, o Império Romano continua sua expansão e atinge o seu tamanho máximo. Ele atinge uma área que hoje pertence a mais de 30 países, então assim, era um império realmente gigantesco. Mas, como eu havia comentado para vocês, já havia dado um spoiler, né? É justamente essa expansão que gera a crise do império. Porque quando você expande, você precisa de pessoas para colonizar essas terras novas, você precisa de governantes nessas terras novas, você precisa de mais pessoas no exército. E quanto mais pessoas no exército, mais pessoas para colonizar, mais pessoas para governar, isso significa automaticamente, pessoal, menos pessoas para produzir alimentos. Então, isso acaba gerando um problema para o Império Romano, né? Que é justamente como que as pessoas vão comer, essas pessoas que não estão produzindo, como elas vão comer. Então, daqui a pouco a gente já vai trabalhar, né? Como que essa crise chega, como que essa crise também atinge diretamente a única camada daqueles que trabalhavam na produção de alimentos, que eram justamente os camponeses, né? Os plebeus que trabalhavam no campo, os camponeses. Bom, então vamos lá. Essa crise, então, essa crise, quando fala crise do Império Romano, significa o momento do seu fim, né? O último século de sua existência, né? Que que é justamente, ele acaba no século V, mas a sua crise começa aí por volta do século IV, né? Porque no século III atinge a sua extensão máxima e isso vai gerando problemas no século seguinte. Bom, o que acontece? Essa crise ela se deve também ao contato dos romanos com os povos ditos bárbaros, né? Por que povos ditos bárbaros? Porque bárbaro era um termo que os próprios romanos criaram para os povos que não eram romanos. Então, os romanos diziam que
os povos que não eram romanos, que falavam outras línguas que não o latim, porque os romanos falavam latim, né? Então, os povos que falavam outras línguas, eles não falavam línguas, eles balbuciavam, ou seja, eles faziam ba, 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 como se fossem bebês, né? Então, eles eram chamados de povos bárbaros, ou seja, os povos que balbuciavam. Então, o termo povos bárbaros é um termo aí pejorativo, ou seja, um termo negativo criado pelos romanos para caracterizar os povos que não eram romanos, ou seja, povos que não falavam latim, né? Só que é interessante que é justamente desse termo negativo, desse termo pejorativo e desse contato com esses povos que o Império Romano vai também aumentar o seu território, vai se estender, vai ampliar o seu território, porém é justamente esse contato que também gera crise. Por quê? Porque os territórios que os romanos vão conquistando até o século III são justamente territórios ocupados por povos que não eram latinos, povos que não falavam latim, povos que não eram romanos. E aí como é que você vai conquistar um novo território e você vai criar uma forma de dominação desses povos? Então, quanto maior, mais extenso foi o Império Romano começou a criar a seguinte solução. Eu vou colocar, né, não sei se vocês lembram nas aulas anteriores que a gente falou, os soldados romanos, eles eram aqueles que, ao conquistar uma nova terra, dividiam a terra entre si, as riquezas entre si, né, e muitos deles passavam a ser os generais, aí, os principais cargos aí do exército, passavam a ser governantes daquelas novas terras, a mando do imperador. E isso acontece, né, isso permanece acontecendo na história do Império, só que quando você conquista essas terras desses povos bárbaros, você precisa de um poder local que as pessoas consigam se identificar com ele. Então, ao longo do tempo, quando se foi conquistando essas novas terras, foi se convidando bárbaros para poder permanecer no poder nessas regiões. Então, isso significa justamente que nessas novas regiões eram povos bárbaros que comandavam. Eles comandavam a mando do imperador, mas não necessariamente obedeciam o imperador. Então é isso que é interessante, né? Porque, vamos pensar aqui, os romanos, eles sabiam quem era o imperador, eles sabiam das leis romanas, porque Roma ela é famosa por suas leis escritas, né? Mas os bárbaros não. Os bárbaros eram convidados a fazer parte do exército, eram convidados para ter a cidadania romana, principalmente as elites bárbaras, para poder governar essas novas terras a mando do imperador, só que eles nunca tinham visto o imperador. Então eles não deviam obediência na cabeça deles. Eles deviam obediência a quem? Aos generais que colocaram eles no poder. Então, essas terras em volta do Império Romano, que eram comandadas por bárbaros, acabaram dando problema, no sentido de que elas não obedeciam mais o imperador. O imperador começou a fazer ataques a essas terras e os bárbaros começaram a responder atacando de volta. Então, começou-se vários conflitos entre bárbaros e romanos. Então, por isso que eu e outros historiadores nós afirmamos que é justamente a expansão do Império Romano e o seu contato com os povos bárbaros que gera a crise do Império. Né? Porque o Império Romano vai dando essa forma aí de organização que é justamente colocar bárbaros na administração dessas terras, dessas províncias mais distantes, e eles acabam aí não se remetendo ao imperador, ou seja, não obedecendo ao imperador as ordens dele. Bom, isso, pessoal, né, vamos lembrar aí que para confrontar também os bárbaros, os líderes bárbaros nessas províncias precisavam de um exército forte. Então, o imperador começou a recrutar cada vez mais pessoas para o seu exército para poder conter essas guerras com os bárbaros. E isso fez com que menos pessoas produzissem alimentos. E aí eu já havia falado para vocês, a questão da produção de alimentos em Roma era um problema, né, no quesito de quanto maior o exército, maior tinha que ser o número de camponeses para produzir alimentos para todos. Então,
isso acabou gerando um aumento de impostos, né, de tributos aí sobre os camponeses. Os camponeses tinham que pagar tributos em espécie, ou seja, em produtos, para poder alimentar principalmente as pessoas que estavam no exército e comandavam aí essas províncias. Então, os camponeses produziam para si e para alimentar todos aqueles que não produziam. Isso acabou se tornando acabou gerando um peso de trabalho muito grande para os camponeses, porque eles tinham que trabalhar dobrado, até triplicadamente aí, porque eles tinham que, repito, trabalhar para se sustentar e também sustentar todo o império, porque eles eram a única classe aí produtiva, a única classe que estava ligada aí, a única classe não, perdão, o único grupo que estava ligado à produção de alimentos. Bom, é claro que isso deixou insatisfações dentre os camponeses. Então muitos deles se revoltaram e deixaram as principais cidades do império. E eles foram se refugiar aí em propriedades de patrícios cada vez mais afastados da capital ou de cidades principais, né? E então o que acontece? Eu escrevi aqui afastados da capital e das principais cidades. Só um segundo. Bom, então o que acontece? Eles vão deixar as principais cidades e a própria capital para ficar nas regiões mais campesinas, nas regiões mais interioranas, ou seja, nas regiões mais rurais, para trabalhar como servos desses patrícios. Então, o que era essa servidão? Essa servidão é justamente o seguinte: eles, nessas terras desses patrícios, né, mais afastados das principais cidades, eles podiam plantar nas terras que eram delimitadas, eles podiam plantar para si, para poder comer, e para a família do patrício. Né? Então era uma produção muito mais sossegada do que produzir para o Império Romano, que você tinha que pagar milhares de tributos. Né? Então essa é justamente essa nova configuração, pessoal, essa nova configuração de os camponeses começarem a trabalhar em locais cada vez menores para um único senhor, essa configuração é o que vai determinar a nova idade histórica, porque quando acaba o Império Romano, nós historiadores, né, nós falamos que começa a Idade Média. E aí um spoiler para vocês, porque isso está na apostila de vocês, né? É o primeiro, se não me engano, é o primeiro capítulo do volume 2, do livro 2, que é a Idade Média, o feudalismo. Então eu já estou começando a comentar com vocês que é isso que vai caracterizar a Idade Média. É a produção nessas pequenas células, né, nessas pequenas organizações, que os camponeses trabalhavam como servos para os senhores dessas terras. Né? Eu falo camponeses, mas nesse momento no Império Romano, primeiramente, antes de serem camponeses, eles são plebeus, ou seja, são pessoas que não têm terras, são pessoas que não têm títulos, e aí, além disso, eles trabalham no campo, ou seja, são plebeus e camponeses. Bom, além dessas revoltas, a gente tem no século IV, que eu havia falado para vocês, devido aos conflitos que estavam acontecendo, né? Nós temos então uma decisão de dividir o Império Romano. Em 395 da Era Comum, o Império Romano ele é dividido em duas porções. Uma porção oriental, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês que é o rosa, cuja capital era Constantinopla, que é a cidade fundada pelo imperador Constantino, que foi o primeiro a se converter ao cristianismo em 313 da Era Comum. Né? Deixa eu só diminuir aqui para poder ficar mais claro o mapa. Perdão. E aqui, essa porção laranja, é o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma. Então haveria um imperador no Ocidente e um imperador no Oriente. Então, a partir do século IV, nós temos aí dois impérios romanos. Isso por que teve essa divisão? Para melhor administrar. Porque essas terras mais distantes, elas estavam na mão dos povos bárbaros, né? E eles, como eu havia comentado, era mais difícil eles obedecerem ao imperador devido ao seu próprio sistema de organização, que a gente também vai poder estudar. Tem um capítulo na apostila de vocês que é
os reinos bárbaros e os povos bárbaros. Então a gente vai poder estudar quem eram esses povos e como eles se organizavam. Bom, vamos seguir aqui, né? É justamente essa desobediência dos povos bárbaros ao imperador que vai fazer com que o Império Romano comece a se fragmentar cada vez mais. Então, deixa eu voltar aqui no mapa, né? Ele havia se dividido em duas porções, o ocidental, cuja capital era Roma, e o oriental, cuja capital era Constantinopla, porém ele vai perdendo território para os povos bárbaros, até que em 476 da Era Comum, né, esse ano aqui, 476, os povos bárbaros conseguem tomar a cidade de Roma. Ou seja, eles conseguem tirar o imperador do seu poder, né, pegar a sua coroa e o seu manto e assumir que o império agora é deles, né? Então, o que a gente vai ter nesse território aqui, que era o Império Romano? A gente vai ter várias organizações de patrícios, né, que vão ter camponeses trabalhando para eles como servos, e nós vamos ter um império aqui, né, um reino, na verdade, né, um reino franco, que é um dos povos bárbaros, que é um dos assuntos que a gente vai estudar aí na apostila de vocês a partir do capítulo 3. Então, depois do Império Romano do Ocidente, quando ele cai em 476, nós vamos ter organizações bárbaras aqui na região. Professor, o que ocorre com o Império Romano do Oriente? Aí é justamente esse é o primeiro capítulo da apostila de vocês, que a gente vai começar a falar um pouquinho agora, mas é bem pouquinho, só iniciar esse assunto, né? Mas é justamente que o Império Romano do Oriente ele vai existir até o século XV. Então ele dura mais 10 séculos depois de Roma cair. Então ele dura mais 10 séculos. Então ele, além de ter uma duração maior, ele tinha várias questões diferentes do que ocorria no Império Romano do Ocidente, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui está o link da imagem. Eu vou começar a falar um pouquinho do Império Romano do Oriente para a gente poder já fazer algumas comparações aí com o Império Romano do Ocidente que acabou de cair aqui segundo a nossa aula, tá bom? Então, o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, né? Ele vai ser o assunto do capítulo 1 da apostila de vocês. Hoje eu vou falar de informações que estão presentes na página 4 a 7 da apostila. Então, se vocês puderem dar uma lida, vocês vão reforçar essas informações que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. A gente chama de Império Bizantino, né, esse Império Romano do Oriente, em uma homenagem que os estudiosos fazem a essa região, porque havia uma colônia grega muito importante, né? Acho que por volta do século 7 a.C., antes da Era Comum, que era Bizâncio, com a colônia grega muito importante nessa região, e o Império Romano do Oriente, depois que o do Ocidente cai, ele passa a se auto-intitular herdeiro das tradições de Roma e da Grécia. Então ele vai recuperar vários escritores gregos, ele vai recuperar vários pensadores, várias divindades gregas também, né? Vão ser recuperadas. A gente precisa lembrar também uma coisa que na aula passada eu havia comentado do nascimento do cristianismo. O cristianismo ele vai conseguir um grande espaço aí de fiéis na região da Grécia, né? Na região de língua grega. Então nós vamos ter uma religião que se apega aos deuses romanos e gregos, mas vai ter uma forte influência cristã, uma pesadíssima influência cristã, né? Na verdade, o império, a religião oficial dele vai ser o cristianismo e desse momento, né, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, nós temos várias catedrais aí na região do Império Bizantino, com vitrais muito bonitos, né, dessa época, e são vitrais que representam imagens do Novo Testamento. E vitrais que foram construídos nessa época vão servir de inspiração para os vitrais das igrejas até hoje. Então é um império praticamente cristão.
Eu falo praticamente porque havia também pessoas que cultuavam esses deuses do legado romano e do legado grego, tá bom? Então vamos lá. Como eu havia falado para vocês, o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente vai resistir até 1453, da Era Comum, quando ele é invadido por povos que viviam na região, que acabam se unindo, né, os otomanos, e vão acabar tomando o Império Romano do Oriente, ou a cidade de Constantinopla, que é a capital do Império, né? Tomando a capital, você tira o imperador da jogada, você tira o imperador do poder, então você tomou todo o Império. Bom, esse império, né, ele era formado por múltiplos povos e múltiplas culturas. Imaginem vocês, egípcios, gregos, romanos mesmo, povos com cultura árabe, que é o próximo assunto que a gente vai trabalhar, que é o capítulo 2 da apostila de vocês, todos eles se encontravam em Constantinopla e em várias cidades do Império Romano do Oriente. Então era um império com muitas culturas para serem administradas, muitas culturas para conviver, né? E a grande coesão que se dava era pelo cristianismo, porque todos que ali viviam conheciam os preceitos da religião cristã, porque ela ganhou, eu repito, ela ganhou muitos seguidores nessa região, e os escritos do Novo Testamento, né, como eu já havia dito na aula passada, eles são em grego comum, em grego koiné, então é uma língua aí bastante difundida na região. Bom, a partir do século VII da Era Comum, o imperador de Bizâncio, né, ele acaba recebendo o título de Basileus, ou seja, aquele que dispõe de autoridade absoluta. Por quê? Aquele que dispõe de autoridade absoluta? Porque não há mais que conversar com o imperador do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Ocidente não existe mais desde o século V, né? E desde o século V nós vemos, como eu já falei para vocês, que a gente vai ver a partir do capítulo 3 da apostila de vocês, a construção de reinos bárbaros na região. Então não há diálogo com eles, não há outro imperador no mundo, né, nessa região, a não ser o imperador de Bizâncio, né, do Império Bizantino. Bom, cada basileu, ou seja, cada imperador, né, ele escolhe o seu sucessor. Pode ser seu filho, geralmente era filho, mas pode ser uma outra pessoa de confiança, né? Bom, outro fato importante e o último que eu quero trabalhar com vocês, né, nessa aula é justamente que o Império Bizantino ele tem características muito diferentes do Império Romano no quesito da religião. Para começar, o Império Romano do Ocidente, ou seja, o Império Romano cuja capital era Roma, ele só se torna cristão no final do século IV, em 391, como a gente falou na aula passada. O Império Bizantino, né, quando tem essa divisão, né, de dois impérios, ele já nasce como um império cristão, em 395. Só que a religião cristã do Império Bizantino ela é diferente da religião cristã do Império Romano do Ocidente, né, que havia até 476. E por que ela era diferente, professor? É o seguinte: por estar ligada às tradições e à difusão dos primeiros escritos em grego, o Império Bizantino ele se auto-intitulou como o guardião do verdadeiro cristianismo, né? O guardião dessa verdadeira doutrina, dessa verdadeira religião que estava nascendo e crescendo cada vez mais. Primeiro, porque os escritos foram armazenados lá, esses escritos eram em grego koiné, a maioria das pessoas lia grego, a maioria das pessoas letradas, né, porque não era todo mundo que era letrado, né, todo mundo que era alfabetizado e letrado, a maioria das pessoas letradas, elas liam em grego, no Império Bizantino, então ele se auto-intitulava guardião dessas tradições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: depois do episódio de Jesus Cristo ter sido crucificado, né, vão ser escritos os livros do Novo Testamento. Já havia dito para vocês que o primeiro livro mesmo escrito, né, é de São Marcos, que é mais ou menos do ano 64 aí da Era Comum. Então o que acontece? Eles são escritos depois dos acontecimentos.
mais de 30 anos depois dos acontecimentos, né? Então o que acontece, pessoal? Havia diferentes interpretações com relação a quem seria Jesus. Se ele seria homem apenas, se ele seria homem e Deus, com duas naturezas diferentes, homem e divindade, né? Não Deus no sentido de ser um Deus, mas no sentido de ter uma divindade e compor aí a divindade cristã, ou se ele seria única e simplesmente essa parte dessa divindade cristã, dessa divindade aí dessa nova religião. Bom, é justamente dessa época, né, até o século XI, que há um debate gigantesco entre a igreja que ficou no Ocidente, com sede em Roma, e a igreja que ficou no Oriente, né, com sede em Constantinopla. Há uma discussão e um debate muito grande em torno da natureza aí de Jesus. Se ele seria somente ser humano, se ele seria ser humano e divino, ou se ele seria somente divino. E há diferentes correntes, né? Eu vou citar apenas duas, que é os monofisistas, que defendiam que Jesus era apenas divino, então ele nunca teve uma natureza humana, ele já nasceu como um ser divino, né? E todas as suas ações foram divinas, né? E isso ficava muito evidente nos povos semitas, ou seja, nos povos de línguas árabes, né? Os povos egípcios, eles acreditavam mesmo nessa natureza divina de Jesus desde o seu nascimento. Por quê? Porque para eles era mais fácil pensar dessa forma, porque os faraós, os seus governantes antigos, eles também eram tratados como deuses desde o nascimento. Então, era mais fácil pensar dessa forma. Enquanto isso, há uma outra corrente religiosa que é os nestorianos. Os nestorianos acreditavam que Jesus tinha duas naturezas separadas, uma humana e uma divina. Uma humana no sentido de histórica, ele foi um ser humano que viveu, enfim, e também uma divina, uma natureza divina que acontece depois dos seus ditos milagres e depois da sua ressurreição. Esses povos nestorianos, essa corrente religiosa nestoriana acabou se refugiando mais ao Oriente, mais ao Oriente ainda, que é na região da China, da Pérsia, enfim. E o que ficou decidido então, professor? Ficou decidido assim, o seguinte, que é o debate que hoje não existe mais na Igreja Católica, porque praticamente está superado, tem uma visão dominante sobre isso, que é a dupla natureza de Jesus, ser uma natureza divina e humana, enfim, e ele compondo a Trindade, porque não havia, e é isso interessante a gente pensar, não havia nessa época, até o século XI ou XII, a noção de Santíssima Trindade no catolicismo. Havia a noção de que havia um Deus único e o que Jesus seria? Jesus é o Filho. Jesus é um segundo Deus? Não, não é. O que é? E aí o debate levou a se construir uma trindade, que é 3 em 1, da divindade dessa nova religião. Então, esse debate ocorre aí até o século XI e XII. No século XI, em 1054, ocorre essa divisão na Igreja Católica, seja uma Igreja Católica sendo uma Igreja Católica do Ocidente e uma do Oriente. A do Ocidente tem sede em Roma, até hoje no Vaticano, e a do Oriente com sede em Constantinopla. E aí o que acontece? Essa divisão ocorre e se chama cisma da Igreja. Quando o Papa de Roma e o patriarca de Constantinopla, eles se auto-excomungam. Eles se excomungam um ao outro. Ou seja, o patriarca de Constantinopla fala que o Papa não é católico. Ele não segue os preceitos do catolicismo. Então excomunga da religião católica. Enquanto o Papa alega que o patriarca de Constantinopla não é católico, não segue os preceitos do verdadeiro catolicismo, então excomunga o patriarca. E aí a igreja fica dividida. Vai ser construída uma igreja no Oriente que é totalmente diferente de uma igreja católica do Ocidente, Aí convido vocês a olhar a apostila de vocês, que há uma imagem do patriarca, que ele veste preto, enquanto o Papa
do Ocidente, ele veste branco, né? Então, não é só a diferença nas cores, é nos símbolos. E é o que acontece. A igreja do Oriente, a igreja de Constantinopla, ela vai se autoproclamar uma igreja ortodoxa, né? Deixa eu escrever aqui para vocês, né? Nós vamos ter aqui uma igreja apostólica, católica, né? Mas católica está implícito aqui porque só havia igreja católica na época. Apostólica romana, né? E nós vamos ter do outro lado uma igreja ortodoxa. Bom, o que isso significa então? Né? Significa que a igreja do Ocidente vai se auto-intitular Igreja Católica Apostólica Romana e a igreja do Oriente vai se auto-identificar ortodoxa. E ortodoxa significa o caminho correto, porque para eles tinham os escritos, eles liam em grego koiné e eles seguiam os preceitos desde o início do cristianismo. Então eles vão dizer que vão seguir todos os preceitos do cristianismo antes dele ser religião oficial. Enquanto eles acusavam que a Igreja Católica Apostólica Romana só seguia os preceitos depois dela ter sido assumida como religião oficial de Estado. Bom, para finalizar aqui, nós temos um terceiro movimento, mas não tem a ver com a natureza de Jesus. Mas sim é um movimento que nasce no Oriente, né, no Império Bizantino, que é um movimento iconoclasta. O que é esse movimento? É um movimento que vai ser recuperado pelos protestantes no século XVI, que é um assunto que a gente vai trabalhar provavelmente no final do ano, que é a reforma da Igreja Católica, a reforma da Igreja, né, que ocorre no século XVI. O que eram os iconoclastas? Era um movimento dentro do Império Bizantino que buscava destruir todos os ícones e imagens religiosas, porque eles passaram a defender a ideia de que as imagens eram adoradas como divindades. Os santos eram adorados como divindades e não tinha a ligação direta com a santidade, né? Mas era um movimento dentro dessa igreja do Império Romano do Oriente, ou seja, do Império Bizantino, né? E aí eles vão destruir essas imagens, vão destruir alegando que, na verdade, o cristão não precisaria dessas imagens para executar a sua divindade. Mas eles estão se opondo aí à visão hegemônica da igreja, que defende as imagens não como símbolos de adoração, mas como vetores para o estabelecimento dessa relação de fé, né, do fiel com a santidade. Então é um debate que tem aí também entre o movimento iconoclasta e a igreja bizantina, tá bom? Então eu peço para que vocês leiam aí da página 4 à página 7 da apostila de vocês para retomarem esses assuntos, né? E aqui estão as referências que eu utilizei para a gente poder trazer essas informações para vocês e transformá-las em conhecimento, né? Que é o livro 1 da apostila de vocês e o livro Nova História Crítica do Mário Schmidt, tá bom? Então espero que vocês continuem seus estudos aí, pessoal, que fiquem bem, descansem, tem esse feriado agora de sexta-feira. Então, até mais, pessoal.